Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, o canal que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou Jefferson e hoje continuando o tema em destaque que é: de quem é a culpa? Quem tem a culpa pelo fato de o Senhor Jesus ter sofrido o que sofreu naquela horrível cruz? A cruz, que no contexto bíblico é sinônimo de maldição, conforme o livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23. Pois será comentado de forma resumida esse ponto, que é muito importante dentro do contexto bíblico. O texto bíblico, para o que vai ser discorrido, se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11, que diz o seguinte: Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A resposta que o Senhor Jesus deu a Pilatos foi concernente ao que Pilatos disse, que teria poder para soltar o Senhor Jesus ou continuar mantendo ele preso para a execução final, que era a cruz. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro que o que estava acontecendo era parte do projeto divino. Observe pelas palavras do Senhor Jesus, pelo texto que foi lido em João 19, versículo 11. Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Essa expressão de cima está se referindo ao Pai, que está acima de todos e tem o controle de tudo. Aquele momento estava acontecendo pela vontade do Pai, porque havia um propósito a ser concluído. E este propósito teria que chegar até a cruz. E Pilatos, após ouvir a opinião pública e vendo que essa não queria saber a respeito do Senhor Jesus, entregou o Senhor Jesus para ser crucificado, como está escrito em João capítulo 19, versículo 16, que diz: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Ao ser entregue para ser crucificado, o Senhor Jesus é então direcionado às mãos dos soldados. Veja como se segue de acordo com o texto de Mateus, capítulo 27, versículos 27 até ao versículo 31, que diz: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na cabeça e na sua mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O Senhor Jesus, após sair de diante de Pilatos e ser entregue nas mãos dos soldados, passa por toda aquela humilhação. Pilatos e os soldados que neste cenário participaram. Pilatos entregou o Senhor Jesus nas mãos dos soldados, para que ele fosse conduzido à cruz. Mas antes de chegar até a cruz, os soldados quiseram primeiro debochar do Senhor, escarnecer de sua pessoa, para depois conduzi-lo até a cruz. E aí, diante desse quadro, pode-se atribuir a culpa ao governador e aos soldados pelo que ocorreu com o Senhor Jesus? Porque, ao chegar ao lugar da crucificação, lá continuaram o que começaram. Um dos soldados pegou o martelo, e junto com o martelo estavam os pregos que utilizaram na crucificação do Senhor Jesus. Os soldados fizeram o que Pilatos ordenou. Então, de quem é a culpa? É correto afirmar que a culpa é de Pilatos, porque foi ele quem deu a ordem, ou afirmar que a culpa é dos soldados, porque foram eles que dilaceraram o corpo do mestre com o chicote?
De quem é a culpa quando se olha para este panorama, sustentando o que o Senhor Jesus disse? Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Então, se do alto veio a permissão, e nessa permissão Pilatos e os soldados cumpriram a vontade divina, e sabe-se que Deus é perfeito em seus atos, nunca falha. O fato é que alguém culpado tem. Mas quem? É o que se espera tratar no próximo episódio, se o Senhor Jesus permitir. Ouvinte, mais uma vez quero dizer a ti, muito obrigado pela tua preciosa atenção. Se o Senhor Jesus Cristo permitir, eu te espero no próximo episódio. Tchau!